21 anos. Vocês acompanham agora com absoluta exclusividade. Na época eu era um repórter policial de rádio, mas eu trabalhei nesse caso. O caso dos Alvarenga. Um casal de músicos, até então desconhecidos, moradores em Campinas. Ela, uma mãe, uma excelente mãe. Já tinha uma filha, deu à luz a um outro bebê. Ele, Alexandre Alvarenga, ela, Sara Alvarenga. Era uma manhã de domingo, sofreram um acidente de trânsito. Vem cá comigo. Bateram o carro. Quando bateu o carro, Alexandre sai do carro transtornado. Pega o filho, o bebê, que estava dentro do veículo e arremessa contra o para-brisa de um carro que vinha no sentido contrário. O caso, na época, teve grande repercussão. Os dois foram presos. Falaram tantas coisas, até que teria sido um ritual satânico. 21 anos depois, eles quebram o silêncio e falam comigo pela primeira vez. Seu contador de histórias está no ar, Brasil. Estamos em Campinas, aqui, Bosque dos Alemães, no dia 2 de fevereiro de 2003, neste local, um acontecimento que emocionou, que fez o Brasil se indignar e chorar. Em fevereiro de 2003, Alexandre arremessou o filho de 1 ano contra o para-brisa de um carro em movimento. O bebê atravessou o para-brisa e caiu no colo do motorista. Depois, Alexandre levou a filha de 6 anos a um bosque e bateu a cabeça da criança numa árvore. Sara estava junto e, segundo testemunhas, não tentou impedir o marido de agredir os filhos. Quando Alexandre bateu o carro, houve um curto-circuito. Ele começou a ter reações primitivas, gritava coisas sem nexo, do tipo mágico, mística e religiosa. Ouçam o áudio do homem que conta que o casal dizia: "Ha, Satanás! Ha, Satanás! Ha, Satanás!" Laudos médicos apontaram que o casal sofre de problemas mentais. "21 anos. 21 anos se passaram. O que fazer quando nós não temos como voltar no tempo para pagar uma coisa horrível que nós mesmos fizemos contra quem nós amávamos? Uma família dilacerada, separada por uma tragédia que, digamos, sim, a nós, seres humanos, a nós, pais, imperdoável. Imperdoável. Será imperdoável mesmo essa, a família Alvarenga há 21 anos atrás? Eu era o repórter policial de rádio, trabalhava nas cidades de Limeira e Corderópolis, quando eu fui chamado para vir a Campinas para cobrir esse caso que eu trabalhei. Um caso que chocou. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Vocês já me conhecem, mas sempre prazer. Eu sou Geraldo Luiz, o seu contador de histórias. A história que eu vou contar agora, não me disseram. Ela de fato aconteceu. E ela foi parar nas páginas policiais e nos telejornais da época, que já tínhamos aqui em São Paulo, da Atena, já tínhamos também o Cidade Alerta na Record. O seu contador de histórias está aqui na maravilhosa, como eu gosto dessa cidade, Campinas. Mais de 1 milhão de habitantes, cidade importantíssima. Foi o palco na época de uma tragédia familiar. O ano era 2003 e essa família saiu apenas para um passeio. Era um domingo, 2 de fevereiro,
ano de 2003. Como está Alexandre, Sara, Alessa e José Alexandre? Eu estou falando do casal Alvarenga. O casal que, depois de ter sofrido um acidente de trânsito simples, mas queria mudar a vida deles para sempre, tiveram um surto psicótico e jogaram o bebê no para-brisa do carro há 21 anos atrás. Como eles estão? Como que pôde? O que explicar? Tinha explicação? Na época, todos os programas, todos nós, apresentadores, jornalistas, perguntávamos isso. Alexandre Alvarenga, Sara Alvarenga estavam aqui nessa rua, depois do almoço. Estavam aqui, dirigindo o carro. Vem comigo, meu câmera, vem comigo. Estavam aqui. Exatamente quando chegaram com o carro, as duas crianças no banco de trás. Quando o casal chegou exatamente aqui, que Alexandre vira o carro, exatamente nessa esquina, Alexandre Alvarenga sofre um acidente. Não percebeu e bateu exatamente aqui num carro. Logo depois que bateu o carro, já quase que desgovernado, com tontura, ele vem e o carro bate aqui nessa área. Dentro do carro, aqui nessa esquina, Alexandre Alvarenga, Sara Alvarenga. O bebê era apenas um bebê. José Alexandre, de 1 aninho. E a filha, Alessa, de 6 anos. Quando ele bateu o carro, ele ficou completamente transtornado, sai do carro gritando nesse local. Teve um surto psicótico. O que aconteceu para ele ter esse surto? Já tinha dentro dele isso? Mas, Geraldo, um simples acidente que mexeu com o psicológico dele. Quando Alexandre Alvarenga sai do carro, exatamente aqui, ele pega o bebê e joga. E acaba jogando o bebê contra o para-brisa de um carro que estava descendo essa rua. O bebê quebrou o vidro do carro que passava e caiu dentro do carro, no colo do motorista. Ele jogou, abriu um rombo grande no para-brisa e o boneco bateu no meu peito com muita força, caiu no colo. Eu peguei o boneco para jogar pela janela, já estava movendo quando eu percebi que era quente, macio, pesado. Fiquei parado ali com a criança no colo. Geraldo Luiz, mas pai não é para proteger? Mãe não é para proteger? Sim, proteção. Mas nós estamos falando de um homem que surtou na época. Mas ele não surtou sozinho. Sara Alvarenga, quando ela viu o marido jogando o bebê, ela pega a filha, Alessa, pela mão, aos gritos, ela vai para dentro daquele bosque e leva a sua filha. Eu não consigo lembrar o que aconteceu com a minha filha. Aqui dentro do bosque, Sara pega a cabeça da filha e bate a cabeça dela em um desses troncos de árvores. Um crime que na época ganhou repercussão
e também gerou prisão. O bebê ficou quase um mês na UTI. A menina passou uma semana. O casal Alvarenga, músicos de Campinas, foram presos em flagrante e a repercussão nacional. Todo mundo perguntando por que o homem jogou a criança, por que a mulher bateu a cabeça da criança. Depois o casal entrou dentro desse bosque. Estava lavando o carro do outro lado da rua, eu vi ele descendo, eu vi ele pulando, a mãe jogando a menina de 6 anos para dentro aqui do bosque, depois ela pulou também. E foi aí que eu comecei a escutar sons de batidas fortes. E 2 senhores, os sons mais ou menos, isso aqui. Certo? Porque foi justamente nessa árvore que ele começou a bater com a cabeça da menina. Ele segurou ela pelo tronco e literalmente jogou a cabeça dela contra outro tronco, né? Aí os dois correram mais adiante, naquela outra árvore, onde os dois se ajoelharam e começaram a bater a cabeça contra aquele tronco também. Tentativa de assassinato? Os próprios pais? Mas como assim? Pelas mãos dos próprios pais. Uma tentativa de assassinato envolvendo um bebê de um ano e um mês. E uma menina. Um surto psicótico. A sociedade queria, na época, entender o que tinha acontecido com o casal Alvarenga. Geraldo Luiz, droga, foi feito exame toxicológico. Não apontou nada. Geraldo, por que você está contando esse caso? Porque eu vou reencontrar depois de 21 anos. Exclusivo, Alexandre e Sara Alvarenga aceitaram dar uma entrevista ao Contador de Histórias. Como eles estão? Como estão essas crianças? Hoje, o bebê José Alexandre já é um homem, tem 22 anos de idade. Alessa hoje tem 27. Todos vão dar entrevista, todos vão falar com o Geraldo. Esses filhos perdoaram os pais. 21 anos depois, como vivem? E o mais interessante é que vocês vão ficar emocionados. Olha só a rua aqui, onde tudo aconteceu. Sabe o que a Alessa, a garota, ela se formou em quê? Sabe hoje o que a Alessa faz? Sabe o que ela faz? A profissão dela? Vocês vão saber. Como está o casal Alvarenga? Eles ficaram, na época, pegaram prisão. Alexandre, que estava no volante, mãe era passageira. O laudo médico, na época, apontou que eles precisavam de tratamento psiquiátrico. A guarda das crianças, na época, foi entregue para a avó materna. Exatamente isso. Alexandre ficou 3 anos preso. Foi levado para Tremembé. Ela ficou 3 meses. O que leva um pai e uma mãe? Foi comprovado na época que ele sofria de uma esquizofrenia, que precisava de tratamento. Ele se cuida até hoje. Mas como que é a história dos Alvarengas? Eu conto a partir de agora para você. Ninguém se lembra mais. Essa casa aqui, eu era repórter policial de rádio. Esse caso mobilizou o Brasil, porque todo mundo perguntava o seguinte, mas como que um pai joga um bebê no para-brisa de outro carro? Aí depois a mãe surta também, vai pro bosque e bate a cabeça da menina. Os dois eram loucos, Geraldo. 21 anos depois, eu volto na esquina, essa casa tinha, eu me lembro. 21 anos depois, o bairro Guanabara é um bairro, assim, de moradias antigas, de moradores antigos. Essa esquina ficou muito famosa, eu me lembro aqui, jornalistas. Isso aqui ficou movimentado durante uma semana, ficou como uma esquina onde os pais tentaram matar os filhos. Não tinha explicação, porque o telespectador e nem o ouvinte, na época, queria saber de nada. Por quê? Que explicação? Qual a explicação cabível? Qual a explicação para se entender?
que é um pai que joga o bebê no retrovisor do carro. Aí a mãe, depois que viu isso, não socorreu, não tentou ver o bebê, pega a filha e vai e agride. Eles seguem em tratamento psiquiátrico até hoje. Pelo menos o Alexandre. Me perdoe, o Alexandre. Para contar essa história, deixa eu voltar ao tempo, mais de 30 anos. Alexandre, conta a história real da vida dele, que o trauma maior dele, quando ele tinha apenas 10 anos de idade, 10 anos, ele perdeu o pai em um acidente de trabalho. O pai trabalhava numa fábrica e dentro dessa fábrica, o que aconteceu? Aconteceu um acidente de trabalho e o pai teve morte instantânea. Todos nós temos traumas, mas será que esse trauma da morte do pai gerou nele alguma revolta? Ano de 1991, ele conhece a Sara. Por quê? Ele, como músico, foi estudante de escola tradicional aqui em Campinas. Ele se formou em música e começou a frequentar um estúdio aqui em Campinas. E ele tinha recém-chegado, Alexandre, da Espanha. O Alexandre Alvarenga tinha ido para a Espanha. Quando ele chegou, ele resolveu, falou assim, ó, vou montar uma banda, tal. Eu queria uma voz feminina. Falou, voz feminina? Falou, olha, tem uma moça aqui em Campinas que canta bem, chama Sara. Aí, traz ela pra cá. Aí, Sara foi levada para esse estúdio, Alexandre, se olharam, conversaram. E aí, começou um namoro. Ficaram meses namorando, meses. Depois de um ano e pouco, quase 2 anos. Quase 2 anos, eles resolveram se juntar, casar. Tava aí, casal Alvarenga. Nasceu primeiro quem? Nasceu primeiro a Alessa, uma linda menina. Hoje ela já tem 27 anos. 1 ano e meio depois, nasceu quem? José Alexandre. O bebê que ele iria jogar no para-brisa do carro. Imaginar que essa árvore foi testemunho, que o carro parou aqui, né? Testemunho do acidente. Imagina pegar o próprio filho e jogar. Ele surtou. Eu, na época, falei. Ele teve um surto psicótico. Mas, depois de tudo isso, depois da prisão, o que mudou? Imagina o peso da culpa. Imagina. A sociedade... E olha que naquela época a internet não tinha força. Se tivesse hoje, eles seriam execrados, linchados na rua. Mas na época foi pesado. A população criou ódio deles. Mas o tempo passou. Eu tenho certeza. Se o Alexandre Alvarenga... Ele falou que nunca mais voltou aqui. Se ele tivesse parado aqui, ó, o tempo tinha que ter parado para ele. O carro, o tempo tinha que ter parado aqui. 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 Porque se tivesse parado aqui, a batida não teria acontecido na esquina. O filho não tinha sido arremessado contra o para-brisa. Mas a gente não pode rebobinar a fita da vida. A gente não pode. É igual esse carro aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Imagina se estivesse fazendo isso aqui agora, ó. Parou! Mas não. O carro não parou. Deu acidente. Mas, agora, eu vou rebobinar essa fita para frente. Para frente, 21 anos depois. Porque agora... 21 anos depois, como vive Sara e Alexandre Alvarenga? Como estão as crianças, que não são mais crianças? Geraldo,
O menino não ficou traumatizado? Vou perguntar para ele. Eles moram juntos? Moram. O que aconteceu com cada um deles? Por que voltaram a morar com os pais? Eles não têm medo. E a pergunta principal, o Alexandre, como está hoje, a Sara, como que eles veem isso hoje? Eles carregam esse pesadelo do passado? Se perdoaram, todos se perdoaram, e principalmente os filhos. Mãe, eu te perdoo. O que a filha vai dizer? A cada domingo, aqui você se diverte, você ri, você se emociona. Você está no Geraldo. O contador de histórias reais. Voltou a Campinas 21 anos depois. E na época, como repórter policial de rádio, eu também os entrevistei. Não adianta, eu não tenho mais a fita. Era fita cassete, acho que eu nem vou lembrar. Eu tenho muita fita guardada. Eu já apaguei essa fita de rádio. Mas outros colegas tentaram falar com o casal Alvarenga. Mas eles não aceitaram. E por que aceitaram falar com você, Geraldo Luiz? É igual você, se eu perguntar, por que você me assiste? Por que você, como telespectador, confia no meu trabalho? Eles continuam tocando? O que a menina faz vai surpreender vocês. Mas ela se formou no quê? Professora, já sei, professora de música. Não. E ele, o rapaz, o que faz? A menina foi para a guarda dos pais quando ela tinha 16, o menino 11. Mas e aí? O que o casal Alvarenga contou para eles quando eles já eram, quando ele era um homem, quando era uma mulher, já depois de adultos? O que os pais chegaram e falaram? Filhos, nós fizemos isso. Geraldo, 21 anos depois, sabe que eles vão contar alguma coisa nova? Foi loucura, remédio, droga, eles não usavam drogas. Tá, um surto psicótico? Surto psicótico é uma coisa muito séria. Quem tem um surto psicótico pode matar, pode se autoflagelar. Os psiquiatras, os psicólogos sabem perfeitamente disso. Me parece que eles aceitaram falar comigo, porque eu teria feito uma cobertura diferente na época. Eu também os cobrei. Como eu vou dizer hoje, estão arrependidos? Alexandre, depois de 21 anos, me conta. E eles continuam tocando. Aliás, o que eles fizeram virou uma música. Estão preparados? Eles fizeram uma música. A Sara e o Alexandre fizeram uma música falando do relato de terem quase matado o filho bebê, a menina, na época. Fizeram uma música disso. Os dois cantam juntos, eu vou mostrar. Da esquina do medo, o único cenário igual é aquela casa. A partir de agora, vocês acompanham com exclusividade. Vamos até a casa do casal Alvarenga. A árvore, a testemunha. Exclusivo. 21 anos depois, o casal Alvarenga vai falar. Vem comigo. "21 anos depois. 21 anos depois. Caramba, o tempo não é nada, né? Eu tô com 54, deixa eu fazer a conta. Com 21 anos, eu tinha quantos anos então? 21 anos atrás, eu era um repórter policial com 33 anos de idade. Éramos todos jovens. E o tempo é implacável, né? Para todos. E 21 anos depois, o casal Alvarenga me recebe aqui na casa deles. A pedido deles, não comecei na rua, não identificando o bairro onde eles moram. Mas, Geraldo, como eles estão? Os filhos perdoaram os pais? Como que é a convivência hoje? Você vai ver como está Alexandre, a Sara Alvarenga, a filha Alessa e também José Alexandre.
Todos. E uma pergunta, Geraldo. Todos moram juntos hoje? Foi uma situação do passado tão pesada, resolvida entre pais e filhos? Os filhos entenderam completamente essa história emocionante, real e forte, neste domingo? Você que está aqui no Geral vai saber. Geraldo, você os viu antes dessa reportagem? Não. Junto com vocês. 21 anos depois... Olha só. 21 anos depois, hein? Geraldo, bom te receber aqui. Caramba. Você especialmente. Olha isso. Éramos todos jovens. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? E Sara. Casal Alvarenga para vocês aqui. Depois de 21 anos de um caso, quando eu era repórter policial, eles vão me receber aqui na casa deles e eu quero agradecer, antes de mais nada, a confiança. Sem dúvida. A confiança. A confiança que estreita relações, ainda mais uma relação que vocês poderiam, e todos nós entenderíamos, como jornalistas ou não, se vocês não quisessem falar, seria um direito teu. Não precisaríamos. Alexandre, sou muito sincero. Eu falei, mas por que depois de 21 anos o Alexandre falar? Você, Sara, falar? E, geralmente nas nossas dores do passado, e todos nós erramos, todos nós temos dores, todos nós temos erros, nós não gostamos mais de voltar ao passado. Porque quando se fala do erro, de algo nosso, se volta lá, sabe? Né? Quer dizer, e por que retomar esse assunto? Também estou curioso demais. É isso que você veio aqui fazer, esclarecer. Saber como estão, saber como hoje estão as crianças, que é a primeira vez que vocês vão ver que não são mais crianças. Afinal, o tempo passa para todo mundo. Eu sou mais baixinho de casa. Teu filho está com quantos anos? O filho de você está com 22. 22. Tá, e a Alessa está com 27. Eu estou falando desde o começo. E a filha, ela se formou, está se formando numa profissão que eu não revelei ainda. Vocês vão falar, nossa, mas por que ela escolheu essa profissão? Acho que é ela que vai poder falar, né? Mas é um assunto tão do passado pesado, mas nada que o tempo não recupere. Não cure. E eu sei que é uma história complicada de se mexer, mas eu tenho essa delicadeza, porque a gente trata isso com delicadeza, porque é uma família. São filhos. E a gente respeita filhos, a gente respeita a família. 21 anos depois, muita coisa deve ter mudado nessa cabeça, muita coisa deve ter mudado. E eu tô curioso. Posso entrar? Seja bem-vindo. Bora lá. Prazer. Vamos lá. É um prazer. – 21 anos depois. Geraldo, o que eles disseram? Eles falaram de perdão? Falaram. É um rápido recado do Geraldo e a gente já continua agora com essa reportagem exclusiva com o Alvarenga. 55 minutos. Vocês vão ver agora a reportagem e essa entrevista forte. Se preparem. Geraldo, ele falou que se arrependeu de ter jogado o filho. E o filho como está? Os filhos, aliás, vão aparecer. Vamos ver. Posso entrar? Seja bem-vindo. Bora lá. Prazer. Vamos lá. Prazer. Quando eu entrevistei vocês pro rádio, não foi aqui, né? Não, foi na casa do meu pai. Foi só acho eu. que eu não estava. Ele não estava. Foi só você, Sara? Só eu. Ah, Eu lembro de você lá. pois é. Vocês estão me levando, vocês têm um estúdio, é isso? Isso. Sim. Agora, antes de entrar no estúdio, vamos ficar aqui um pouquinho. Eu me perguntei demais.
Eles não precisavam falar. 21 anos, porque foi uma repercussão danada na época, né? Sim. Pesada. Só falaram, né? E falaram o que quiseram. E, na verdade, o que não foi verdade, não foi dito. O que aconteceu, todo mundo sabe. Foi visto por todos, foi público. O problema foi o que fizeram, o que não era verdade. E aí vocês vão falar, mas Geraldo, o que não foi verdade? Claro que vou perguntar. Não vou poupá-los, vou perguntar tudo. Agora, uma coisa eu quero dizer, porque todo mundo que é da área médica, e isso eu disse como repórter policial na época. Mas eles tentaram matar os filhos. Isso eu disse na época. O que aconteceu foi, comprovadamente, foi um surto psicótico. Aconteceu alguma coisa e eles fizeram. Mas na época a manchete foi: pais tentam matar bebê e mãe tenta matar a filha. Foi isso. Para quem viu a cena, foi. Né? A cena foi essa, foi feita em público, né? Estava lavando o carro do outro lado da rua, eu vi ele descendo, eu vi ele pulando, a mãe jogando a menina de 6 anos para dentro aqui do bosque, depois ela pulou também. E foi aí que eu comecei a escutar sons de batidas fortes. E dois senhores, os sons mais ou menos, isso aqui. Certo? Porque foi justamente nessa árvore que ele começou a bater com a cabeça da menina. Ele segurou ela pelo tronco e literalmente jogou a cabeça dela contra outro tronco, né? Aí os dois correram mais adiante, naquela outra árvore, onde os dois se ajoelharam e começaram a bater a cabeça contra aquele tronco também. Na verdade, muita fake news. O fato aconteceu, mas a Alessa vai saber te explicar melhor, porque não adianta a gente ficar falando. Até a gente iniciou, claro, vamos tratar de tudo, porque você não está vindo aqui à toa, obviamente. E especialmente você, que quando soube que não era exatamente como estavam falando, não que eu ouvi, mas ela e a família dela, que Você foi o único. meu sogro, minha reconheceu sogra, que tinha. a minha esposa. O que a mídia estava falando não era real. Porque os nossos amigos de verdade e outros amigos distantes e conhecidos que nos conheciam, eles falavam: a única possibilidade disso ter acontecido é dele ter ficado louco. Né? É a única possibilidade. Então, eu mesmo fui o meu pior carrasco, porque foi muito difícil eu imaginar como que eu pude ter feito aquilo, entende? Tanto que surto psicótico, você, como um ótimo repórter investigativo e jornalista você teve coragem de fazer o que a maioria não fez, inclusive famosos. Na época, hoje você é dos grandes. Na época tinham muitos famosos que só distorciam tudo. Você sabe disso. E amigos nossos da época, eles falavam: só pode ter sido loucura. Surto, não era falado sobre surto psicótico naquela época. E eu fui estudar isso na época. Quando aconteceu, porque eu era um repórter policial nato. Eu trabalhava com criminosos, assassinos. E eu, na época, registrei sim crimes passionais de mães que mataram e mataram mesmo, por ódio, por droga, por briga de marido com mulher, enfim, crime de tudo, né? Mas quando eu peguei o caso de vocês, eu tive na época um grande médico que falou: Geraldo, se você estudar o que aconteceu com o casal, mas ler, e ele me deu 2 livros na época que eu precisei dele, falei: eu não estou entendendo, doutor. E eu fiquei quase uma semana. E ele me mostrou casos onde mulheres tiveram surto e o que aconteceram com elas próprias e com família e também. E eu, mas como assim que você não é juiz? Mas eu tinha responsabilidade, milhares de ouvintes que me ouviam. Eu falei, de passar a verdade. Eu falei, foi um surto psicótico. Surtaram, teve um surto. Não foram criminosos. Geraldo, você está protegendo criminosos porque pegou o filho e jogou, ela pegou a filha.
Não estou falando da violência, que isso nós vamos falar, mas estou falando que ocorreu sim. E eu falei na época, gente, não é uma assassina que quis matar a filha, um assassino que quis. Ocorreu lá alguma coisa psicológica, psiquiátrica, e eu comecei a colocar médicos no ar, esse médico. E aí eu comecei a entender. Eu falei, pra mim foi um surto. Você surtou. Eu também não sabia disso. Da mesma forma que você foi estudar... Também teve que aprender. Até eu sair do estado em que eu me encontrava, a partir daquilo que eu nem sabia o que tinha acontecido, demorou muito para eu ter um pouco de sanidade até para conseguir entender alguma coisa, né? Isso dá é muito extenso, vamos dizer assim, né? Mas vou tentar resumir. Eu passei a ler sobre tudo isso também. Eu não sabia o que era isso. 21 anos depois, essa cena... Nós vamos conversar muito, Alexandre. Mas essa cena apagou da sua memória ou não? Cada vez que você viu o seu filho. A cena quando você joga... Eu não tenho essa imagem. Não tenho. Sumiu da mente? Apagou? Nunca tive. Nunca tive. Não tenho lembrança. Sara, você tem a lembrança de você? Tome. Não, eu percebi que eu não lembrava direito dos fatos na reconstituição. Quando pararam, me levaram numa esquina, daí eu descobri que a batida tinha sido na esquina. Eu não sei se foi na hora da batida, o que é, que eu não sabia nem onde tinha. Eu sabia até onde estava, mas depois que aconteceu, eu não sabia que lugar que realmente tinha acontecido. E o que aconteceu, eu tinha flashes assim. Por exemplo, eu tenho flashes esparsos, mas exatamente do momento do José. Não. Absolutamente. Você jogando seu filho. Eu não tenho essa imagem. Você pegando a cabeça da menina da sua filha? Não foi ela. Não fui eu. Isso também foi mentira. Mentiras. Não foi ela. Esse é um dos motivos. No inquérito está. Não. No inquérito policial está. Não. Que você teria agredido. Não. Bom, eu não sei. Eu penso não, que foi porque ela. Pelas testemunhas e pela minha própria filha, ela relata que eu não fiz nada. Você entendeu? E o que acontece é o seguinte, que quando aconteceu tudo, eu lembro que estava perto daquele bosque e na minha cabeça tinha sido abatida na esquina do bosque. Daí na reconstituição eu fiquei sabendo que não tinha sido lá, porque me contaram. Eu não sabia o que fazer, você entendeu? Você vai entender o contexto, demorou pra gente... Primeiro, a gente não queria falar sobre isso, você tem razão. A gente não ia falar com ninguém mesmo, você tem razão, tanto tempo depois. O problema é que, pelo fato de nós nunca termos falado algo a respeito, ficou aquilo que todos quiseram falar, entende? Ou seja, voltamos à normalidade, porque quem tinha que saber o que aconteceu soube. A justiça soube, a medicina soube, a ciência médica, psiquiátrica, psicologia, eles souberam o que aconteceu, mas o povo em si ficou com as matérias da internet, né? Então, aí de repente, em 2022... Posso ler para você? Cortou, G1, bora. Em 2023, Geraldo... Só um minuto só. Vamos lá rapidinho, gente. Não, Geraldo, eu estava te dizendo, perdão. Pera aí, só um minuto só, quer ver? Como eu estava te dizendo, em 2023 veio, assim como você também é um grande repórter da imprensa brasileira. Em seguida, veio a mulher. Um grande canal de televisão. Posso ler só uma coisa? Não, só para terminar o que eu estava te falando. Veio uma grande emissora de um canal grande de televisão nos propor para fazer um especial do caso. Eu falei, isso para mim não é nada especial. Fazer o quê? Uma série? Não, fazer um programa de aniversário do ocorrido. Um grande canal de televisão nacional. E quando a gente percebeu que eles queriam fazer sabe-se lá o quê, e não contar o que realmente teria que ser falado depois de tanto tempo, a gente não fez, né? Porque a mídia falou tudo. E a gente ficou sem falar nada. E quem fala nada consente com aquilo que foi falado. O fato aconteceu, é inegável, tá aí, tudo tá aí. Aconteceu. Até hoje nós somos julgados. 21 anos depois? Sim.
Mas reconhece vocês na rua? Não é esse o problema. Julgados por quem? Acontece o seguinte, Olha hoje aqui. se você vai Sara, conseguir um olha emprego- aqui, você falou que não. É. Aqui. Aí a batida, papá, não sei o quê. E Sara fugiu para um bosque com a filha, batendo a cabeça da menina de 6 anos contra uma árvore. Você lê os autos? Quem falou isso? Os autos. Espera só um minuto só. Eu li... Você teve acesso? Não, eu tô perguntando gentilmente. Você Claro, teve acesso? você tem que perguntar. Ué, Sim. Isso é um bate-papo e uma verdade. Claro. Sim. Claro. Eu me lembro, Alexandre, que eu fui no distrito e pedi para ler o seu depoimento. Eu acho... Pera um Em que pouquinho. momento isso? Se você já estava detido, estava já preso, e eu pedi para ver. E eu li. noção. Foi. Mas por que você perguntou? Se você tinha visto os autos mesmo do Não, processo? todos completos não. Sim. Então, aí que está a questão. Como que você vai levar em conta o depoimento de alguém surtado? Pois é. Hoje nós vamos conversar bastante. Vocês estão bem hoje? Como vocês estão? Graças a Deus. Bem, graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus, graças a nós, nossos amigos, nossa família, Nossa família, nossos filhos, apoio nossos de anjos pais, da guarda. família, amigos, de todos. Eu sou Isso a órfão gente de teve pai força. e de mãe hoje, né? Eu sei, teu. E mais meu sogro, minha sogra, como meus amigos, minha família, meus Resumindo. primos, meus tios, nossos vizinhos. Por que quisemos trazer isso à tona? Se você digitar no Google, Alessa Rosolém Alvarenga, Por quantos que a anos ela imprensa colocou tinha? o nome das vítimas? Eles puseram o nome dos dois, por quê? Você já viu uma criança de 6 anos tá com o nome estampado em tudo? Minha filha não conseguia nem estágio. Uma criança de 1 ano estampado em tudo? Até hoje. Na época, sim, foi colocado Não, mas é o nome. atual, Até digita hoje. lá, você vê. Na internet isso é atual. Tá lá então o nome você dos falar jornalistas que 21 fizeram isso. anos. Por que fazer isso? Não é 21, Seus filhos isso é hoje, atual. seus filhos são cobrados pelo sobrenome? Hoje, por onde eles passam? Assim? Não é esse o ponto. O Isso ponto ninguém é que, fala, as pessoas não são transparentes, mas a gente sente sim. o preconceito. por exemplo, vamos lá, Gero. Cara, a gente está te recebendo pelo ser humano que você é, não é pela tua profissão. A profissão fica aqui quando a gente morre, cara, é por você. Você foi um dos únicos, ou talvez o único, da imprensa que teve um olhar diferente. O resto... O meu olhar foi um olhar clínico médico na época, não foi? Eu não julgo mais nada. E o que quero é julgar. legal hoje? Qualquer pessoa tem acesso à informação. Você digita lá no YouTube, surto psicótico. Eu cheguei a ver imagem chocante que me chocou. Eu falei, nossa, deve ter Eu sido separei algo algumas imagens semelhante pra a você isso ver, que aconteceu com a gente. Porque como você falou, por que você voltou a falar disso? Não precisava, né? Só quem vive algo na pele, só quem passou por algo assim, sabe o que é viver com um determinado carimbo. Qual esse carimbo? Isso não Qual o faz carimbo? mais. Qual o Carimbo, Do que tá. usuários de droga. Não, isso e na de época seita. saiu o exame toxicológico de vocês não foi apresentado nada de drogas na época. Isso aí eu conversei. Sim. Então, Mas é mas o se que você vocês- olhar na mídia... vocês não usavam, vocês nunca foram usuários de droga. noticiário. No passado, eu fui. Do quê? Eu usei de tudo. Na adolescência. A adolescência minha, eu era da rua, Geraldo, Tá, entende? mas na época do Não, acontecido, de não. jeito algum. De jeito Porque foi nenhum. feito o exame Não. toxicológico e nem você não teve droga, nem você. Eu nunca experimentei droga na minha vida. Mas os exames na época comprovaram que não tinha droga. Não eu sei, tinha, não. eu sei. Mas surgiu dando um falso, Falso positivo positivo muito ruim. e que foi através desse que imprensa foi espalhado para o mundo que não tinha sido surto e tinha sido drogas e seita satânica e permaneceu até E eu hoje. que tô até hoje. Isso aí eu. Você entendeu? É verdade, a seita satânica agora que você me falou. Permanece até hoje. Daí eu falei assim, nossa, mas eu queria saber qual é a seita. Você soube qual era a seita? Porque eu ainda não sei qual foi. Isso me incomoda, porque eu sou acusada de algo que eu nunca fui atrás. E cadê a seita? De onde surgiu essa seita? Cadê o nome dela? O casal estaria sob o efeito de drogas? Um primeiro laudo colocou esta dúvida. Depois a dúvida foi dirimida, não estava. Mas a testemunha, ouçam o áudio do homem que conta que o casal dizia: "Ha, Satanás! Ha, Satanás! Ha, Satanás!" Os rapazes desceram, uns 6 ou 8 rapazes, desceram, entraram no bosquinho atrás deles, agarraram e amarraram as mãos atrás e do tempo inteiro eles gritavam: "Ha, Satanás! O casal gritava, o pai e a mãe gritavam: "Ha, Satanás!" Ha, Satanás!" Eu quero o É que, nome. na verdade, assim, claro, existiu um porquê disso se iniciar. É que foi um surto, fala-se,
Você estudou, você sabe o que é surto psicótico. Falas desconexas. Num surto, fala-se o que tiver... surto pode dar em qualquer pessoa. Assim, Sara e Alexandre, vocês sabem como pessoas inteligentes e pais que são, que isso foi uma grande revolta na época da sociedade. Como que pais, como que um pai faz isso, como que uma mãe faz isso. E essa revolta popular impulsiona até hoje. Sim. Isso aí é natural. Isso, pelo amor de Deus, isso é natural. Essa revolta. Ou seja, eu tô te falando, eu para ter entendido e ter, eu mesmo me aceito depois disso, depois você vai, sei lá quanto tempo isso leva, isso aí, bom, enfim, não é uma coisa simples. Nada simples, a gente é como se tivesse morrido. Por isso que a gente fez um podcast, porque para você entender um surto, existe todo um histórico da vida da pessoa. Você entendeu? E você vai saber qual foi. Você tinha apresentado algum problema antes da sua vida, de algum tipo de surto, Alexandre, antes disso? Surto não, imagina. Não? Você, Sara, alguma coisa? Não. Não, eu sou extremamente tranquila. O negócio é o seguinte, a gente começou até o negócio de podcast, até que você está sabendo disso, aqui no estúdio, um amigo nosso junto, para a gente poder contextualizar isso, meio que, sabe, lavar a alma e pôr para fora isso que a gente nunca colocou. E deixar documentado. Qual a maior mentira? Vocês vão falar para mim lá dentro do estúdio, mas eu quero saber, vocês falaram da mentira e verdade, o que não foi perguntado a nós. E eu quero saber de você, Sara, quero saber de você, o que vocês deixaram de falar na época, então? Não, nós nunca falamos, né? A justiça sabe o que aconteceu, a ciência soube o que aconteceu, mas nós nunca falamos. Eu nunca tive vontade de me expor. Depois do que aconteceu, quando eu saí pelado, como se tivesse nascido de novo. Eu saí sem um chinelo, eu saí sem nada, eu não tinha nem como comer. Tipo assim, eu nasci de novo, como se tivesse nasceu ali, pelado, nu. Amparado pela família. Nem como comer. Simplesmente é como se estivesse sendo parido de novo. Entende? Então você acha que eu queria falar alguma coisa assim? Eu me culpava, cara. Eu saí como eu mesmo, se eu puder, eu seria... Porra, bicho, era meu filho, cara. Entendeu? Ele entrou em depressão profunda. O problema era comigo, maior. Sabe por que ele entrou em depressão profunda? Tem o contexto todo disso, tem o contexto desde a perda do pai dele. Tá. Você perdeu teu pai com 10 anos, né? E o surto tem a ver com a perda do pai. Então assim, não tem nada a ver. Eu perguntei na abertura uma coisa com a outra. Eu falei, será que foi a morte do pai que causou alguma coisa? Tem a ver. Cara, tem a gente não sabia que isso poderia ter ligação. Tem um conjunto, mas o gatilho está relacionado a isso. A gente não quer justificar coisa alguma, cara. Isso não é questão de justificar. Isso já está tudo liquidado. A justiça está tudo certo, cara. A gente quis documentar o que aconteceu, a verdade. Porque até hoje ficou no ventilador o quê? Usuário de droga e de seita satânica. E daí chega lá o nome dos meus filhos, Alessa, Rosolém Alvarenga, você vai lá, pum, isso foi uma das coisas mais malucas, cara. Onde foi o amor? Você vê o carnaval, aquela coisa assim, peraí, e o que aconteceu? E meus filhos? Alguém se Ao mesmo tempo queriam acabar com a gente e jogar o nome das crianças no ventilador junto. O que esse reboliço estava ocasionando neles, em reflexo? Será que os meus filhos não sabiam como eram os pais deles? Não, cara, meus amigos enfrentaram repórteres ao vivo. Ô, Geraldo, cara, eu tô falando sério, não precisa nem estar filmando, cara. Puxa, você é muito bem-vindo e acho que sempre vai continuar. Agora, amigos seus da imprensa fizeram cada coisa, cara. Tipo assim, amigos meus queridos daquela época, eu não sou nada, cara. Meus amigos são gente crescida já na música. Eles puseram a cara num programa ao vivo, em programas ao vivo, quase apanharam. Os caras quase entraram em briga. Quando ele falava a verdade no programa, amigos meus falaram, sabe o que acontecia? O cara só trabalhava. Cara, você tá derrubando minha estúdio o tempo todo, cara. Minha filha sempre frequentando estúdio, a gente vira de noite trabalhando, cara. É produção, cara. Eu tava exausto. Você vai ter tempo para saber sobre isso, que vai perguntar mais. A gente tava num ritmo de vida maluco, que produção é maluca. Aí chegou no final, coisas mais aconteceram que tá nesse desfecho, que ninguém soube. Entendeu? Mas não é que é a verdade da coisa. São coisas que não foram ditas, que tá dentro de um contexto. E o que não foi dito, eu vou entrar agora no estúdio pra gente bater um papo. Daqui a pouco, que é a principal, assim... Geraldo, como que tá essa menina que hoje está com seus
com seus 27 anos. 22 o caçula. Ela vai fazer 28 agora. Como que eles estão? Geraldo, como que hoje está essa família, né? Como que está a Alessa, como que está o José, vocês vão ver. E a questão do perdão, quando que eles falaram com a Alessa, olha, o que aconteceu foi isso, filha. Como que ela reagiu? E aquilo que eu estou chamando desde o começo. Hoje vocês vão saber o que a Alessa está estudando, o que ela está se formando. E vai ser um negócio muito bacana que ela vai falar. E também, o José Alexandre, eles perdoaram os pais. Quando que eles, a Sara e Alexandre, chegaram, já depois de adultos, falaram, filhos, vem cá, aconteceu isso. Então, mas tudo isso a gente vai conversar lá dentro. Vamos embora lá? Não, por favor. Caraca, isso aqui é um estúdio. Isso é um estúdio raiz Raiz, cara. Quem é músico sabe que aqui é um estúdio... Posso entrar aqui? Vem cá, meu cara, deixa eu ver. Ah, eles têm um estúdio aqui, gente. Por que eu tô falando? Porque os Alvarenga, eles são músicos, né? O que uniu o casal lá atrás foi aquele que estava buscando uma voz feminina e conheceu, tem a Sara, uma moça bonita, então achou a voz dela bonita e depois achou ela bonita também. E aí começou a história, aí a caminhada dos dois juntos, né? E aí, né? O Alexandre é músico, então aqui é um estúdio, só para você entender. Geraldo, vocês estão montando, por que... Pode passar aí, meu câmera. Vocês estão fazendo isso aqui num estúdio de gravação, é porque o Alexandre e a Sara, o casal, eles têm esse estúdio aqui dentro. Então a gente agora vai se ajeitar para ver aonde a gente vai conversar. E 21 anos depois, hein? Reencontrá-los. Nunca imaginei que vocês iriam querer tocar nessa ferida e que vocês tinham... Eu achei que vocês não tinham mais nada para falar, de verdade. Para mim foi uma grande surpresa quando chegou lá, que o Jefferson falou, Geraldo, os Alvarengas, o casal, lembro, quer falar com você. Quero ser direto com vocês, 21 anos depois. Você se culpa até hoje, Alexandre, do que aconteceu? Do que você fez? Já me perdoei. Demorou um pouco. Na verdade, não pelo que eu fiz, mas pelo que eu não fiz. Eu me culpei por não ter conseguido perceber que aquilo estava acontecendo. Aquilo o quê? Surto. Quanto tempo depois veio esse entendimento, esse auto-perdão? Quantos anos depois? Demorou, Geraldo. Demorou. Foram tantas fases, eu peço desculpas, não é uma coisa tão simples de responder. Tudo demorou muito. Como eu te falei ali fora há pouco, quando eu saí da onde eu saí nu, como se estivesse... Da cadeia, você está falando? Como se estivesse nascendo de novo. Da cadeia? Não, da cadeia, mas sim, manicômio, judiciário, esse tipo de lugar. Sim, cadeia. Como se fosse, né? Mas não era um local de tratamento psiquiátrico. Como se chama? Casa de custódia, tratamento, essas coisas, né? Preso. Quanto tempo você ficou lá nessa casa de custódia? Em Taubaté, 3 anos e meio aproximadamente, mais 1 ano aproximadamente em Franco da Rocha. Eu conheço todos os manicômios que vocês imaginarem. E conheci durante 1 ano e meio Franco da Rocha. Vocês aí em casa que estão me vendo esse domingo não imaginam o que é. Vocês não fazem ideia o que é um manicômio. O que foi Franco da Rocha no ano passado. Isso tudo já não me move mais. Ele esteve primeiro em Taubaté e depois em Franco da Rocha, desinternação progressiva. Desinternação, sim. Em Taubaté, assim que saiu do hospital, porque forjaram um exame de droga. Eu vou falar que forjaram porque eu não entendo outra maneira que prenderam por causa de um falso positivo. Eu faço questão que você leia. Daí você imagina uma pessoa que teve um surto daquele tipo. Cai no hospital, os médicos vêm insinuando
coisas com você dopado, querendo tirar diagnóstico e falando, a gente entrou na seita que vocês entraram. Eu falei, mas que seita? Eu não entendi o que essa médica estava falando no local que a gente foi parar. É que pelo... Daí mandam prender. E todo mundo já tinha o veredito. Droga e seita satânica. Porque era o que se falava na mídia. Porque a verdade fica o que está na mídia, não o que aconteceu. Daí, quando ele vai para Taubaté, todos julgam ele o monstro, todos drogado. Como preso, o pai que jogou o bebê. Isso no sistema prisional. Não é aceito. E você colocando droga e seita satânica nesse contexto, você sabe o que você faz com isso? Por algo de droga, seita, pra quê? Seita satânica ainda, você fala. Cara, de seita, a gente não é de seita nenhuma. Eu sou um certo estudioso das questões da vida. A religião de vocês na época era qual? Católicos. Não tem nada de seita. Pra você ter uma ideia, o meu pai, uma jornalista foi entrevistá-lo e falou assim, eles frequentavam alguma coisa. Meu pai, eles frequentavam o grupo de oração. Sabe o que ela saiu no noticiário? O que tem isso a ver com seita? Frequentava a seita satânica. É o que saiu no noticiário. Sara, eu observo que, engraçado, né, meu público? 21 anos depois, eu percebo que na Sara existe essa dor, essa revolta, que você já falou dessa... E dá pra ver, Sara, só nos seus olhos, eu sou uma pessoa que eu lido com sentimentos humanos. De repórter policial, eu me tornei contador de histórias porque eu lido com sentimentos humanos das pessoas. De alegria, tristeza, revolta, dor. E para mim é muito claro isso em você, Sara, te olhando e vendo aqui, que isso 21 anos depois ainda te persegue. Eu continuo sendo o que eu nunca fui. Eu vim perguntando a mim mesmo, vocês 21 anos depois, gente, por que eles vão falar? Por que vão eu vou te explicar. Remover isso? É que não é simples. Da mesma forma como o que aconteceu é complexo, depois a Lêsia vai poder dispor um pouquinho sobre esse contexto do meu pai, cara. Eu falava coisas no surto, eram relacionadas ao meu pai. A morte dele. Eu gritava pai, porque meu pai sumiu, cadê meu pai? Tipo assim, eu não Dizem lembro. Que no dia isso está no interrogatório, que quando você teve esse surto e jogou o teu filho no vidro, você, logo depois da batida do carro e tal, que você gritava, pai, pai, pai. Então, sim, eu já li tudo isso. Óbvio, eu sei disso. Num surto, você fala qualquer coisa que tiver na tua cachola, sabe-se lá o quê. O subconsciente é como se fosse uma explosão que vem tudo que tá lá dentro. Você vai falar o que tiver mais recente. Então, esse é o ponto. E é desconexo. A única coisa mais recente que tinha me abalado muito... Bom, eu vinha de um estresse violento. Foi um ano muito cheio, 2002. Eu sou de produção musical, eu vejo a tua equipe, é uma pauleira, eu amo isso, sempre fui disso, isso nunca me criou problema. O estresse de trabalho não cria problema. Às vezes ficar parado é pior. Então eu vinha de um ano 2002 cheio demais, mas muito bom. Tipo, estúdio, música, política, sabe aquele monte de trabalho, vai, faz, é muito bom, vai fazendo. Aí chegou no final do ano, todo mundo para, são férias, e aí vem a questão do diferente que aconteceu, que foi as fitas do meu pai, entende? É um pouco estranho pra gente falar, mas o que é isso? Parece que é uma justificativa para querer justificar o injustificável. Que fitas? Fitas da minha infância com o meu pai, cara. Eu preciso te explicar. Tá bem. Mas o que tem a ver as fitas do seu pai com... Essas fitas eu havia escondido antes de eu conhecer a Sara, porque essas fitas eu não podia ouvir. Fitas você falando com seu pai? Meu pai falando comigo, eu cantando com meu pai, meu pai brincando, meu pai pescando, meu pai em todo lugar. Fitas do quê? De áudio? Fitas de áudio, fitas cassete, né? Sei. E... eu perdi meu pai muito cedo, cara. Com 10 anos. Eu nunca tive problema na minha vida antes disso. Tive, mas, cara, nem sabe? Quando você vê se você tem problema ou não na vida. Cara, a gente é uma família simples, pobre, todo mundo, pai trabalhador, mãe trabalhadora, tudo certinho, cara. Vida simples. Nunca me faltou nada, mas a gente era muito pobre, mas pra mim não faltava nada. Até perder meu pai. Tá? Então, assim, eu quero que você entenda que isso pra mim era uma coisa muito difícil.
Eu com 10 anos, eu perdi o mundo inteiro. Não precisa. Eu perdi o mundo inteiro. Mas cara, tudo bem, cada um, a gente tem que falar ema, cada um com seus problemas. Eu vi muito isso, cara, e eu me viro. Eu perdi o meu mundo, todinho. Ninguém imagina o que é perder o mundo todinho. Eu perdi todinho aos 10 anos de idade, repentinamente, sem aviso. Meu pai morreu de um acidente de trabalho, explodindo um compressor industrial na cara dele. E nunca mais ele voltou. E eu passei a reconstruir um mundo com a música. E as fitas foram minhas companheiras. Eu criei um novo mundo e aquelas fitas, elas eram minhas companheiras. As fitas onde do meu pai. Do teu pai. Voz cantando, isso, momentos. Meu pai falando, meu pai cantando, falando comigo, eu cantando, cachorro latindo, a gente brincando, cantando, gravando, as pescarias dele, futebol, Guarani, não sei o quê. A minha vida inteira com meu pai tá nessas fitas. Pode começar? Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. E como é sincero meu amor, não fugiria nem fugiria de mim. Vem, vem, vem. Tá aí, momentos de vida de pai e filho. Agora, mas tem um detalhe para você compreender por que ele era tão pegado ao pai. Ele tem uma irmã deficiente. Ele é o mais velho. Desde que nasceu a irmã, a mãe ficava só com a irmã. Cuidando da minha irmã integralmente. Com o pai. Eu ia trabalhar até. Então aí você começa a compreender por que ele era tão assim com o pai. Porque o pai era o porto seguro dele. Meu pai era tudo, né? Por exemplo, aquela pessoa que é seu porto seguro, se for tirada de você, você perde o chão. E daí o que aconteceu? Ele perde o pai com 10 anos. Uma criança de 10 anos está preparada para um luto, para uma morte? Ninguém tá, nem depois de adulto, às vezes. Pergunta se alguém lembrou que ele tinha perdido Antigamente, o pai. a minha família era muito simples, um pessoal muito, simples da vida. Mas e depois da perda do seu pai, você acha que psicologicamente você não se encontrou mais? Me encontrei sozinho. Quando eu conheci ele, sabe o que ele falava para mim? Eu tenho um buraco. Ele me expressava... Cara, a música me salvou. Desde que meu pai morreu, eu fiquei com um buraco. Ele falava assim... Era uma sensação. Bom, e essas fitas foram escondidas. Tá? Então, elas foram meu suporte até eu conseguir andar de novo sozinho. Eu sou da rua, Geraldo. Quem me conhece pode sair pra rua, pergunta pra qualquer um. Se você encontrar mendigo, ele teve que aprender tudo sozinho. E depois da perca do seu pai, que você foi pra rua, foi aí que você começou a usar droga? Ah, sim, claro. Só que ele nunca foi viciado. Não. Tem um detalhe. Não era viciado. Explica que você não gostava. Geraldo, a gente na rua é amigo de todo mundo, cara. Eu tenho amigos, eu não recrimino, eu não fico cuidando da vida de ninguém, né? Mas eu me virei sozinho na vida. Meus amigos tinham pais e mães, meus primos têm pai e mãe, graças a Deus. Mas eu tive que me virar, cara, cada um com seus problemas, né, assim? E a Sara entrou com você quando você tinha 19 anos. A Sara me salvou. No que ela salvou? Minha vida. Parei de fumar por causa dela. É porque... Fumar droga ou fumar cigarro? Não, cigarro. Os dois. Bom, eu conheci ele fumava. Quando Geraldo, eu entrei no carro dele, eu já isso. falei que... Eu falei, nossa, que horror, você fuma. Porque eu nunca usei nada, nunca experimentei nada, nunca usei nada, nunca bebi. Nada. Você entendeu? Nunca fiz nada de errado. Se você perguntar para quem me conhecia tudo, assim, fala assim, não, a Sara era careta. Sara, e quando você conheceu o Alexandre, durante o relacionamento de namoro até se tornar o teu marido, parte da tua vida, ele apresentou algum sinal de homem violento? Não, sempre foi doce, cuidadoso. Geraldo, Se você visse como ele foi pai, no meu pré-natal, ele conversava na barriga. Cara, era tudo que eu queria. Ele assistiu os 2 partos. Eu tanto quero que eles estão aqui, ó. Tanto a Alessa quanto o José, quando começava a engatinhar, ele saía engatinhando, jogava bola dentro do apartamento. Família, eu não tive família depois da morte do meu pai. Eu não tive mais família, cara. Não tá entendendo? Eu não tinha mais família. Todo mundo tinha família, eu não. E com a Sara eu fiz a minha família, cara. É tudo que eu quero. Quer dizer, sai a ausência
a ausência, a morte do pai. Aí Sim. você perdido na rua. Vamos começar a configurar. Você perdeu toda a violência, por exemplo, só para você entender. Aí chega uma mulher Eu tinha porte de arma desde os meus 20 anos de idade. Porte de arma, não é ter arma em casa, não. Porte de arma. Se você for no primeiro distrito de Campinas, vai ter que estar lá a minha avaliação e o delegado que me deu porte de arma. E para ter porte de arma, você passa por uma análise psicológica. Sabia disso? Na época era assim, hoje não sei mais. Sim, Geraldo, eu tô falando... Eu sei porque na época eu andava armado, eu era repórter policial e tinha arma na minha casa, tinha arma dentro do carro, tinha arma... E aí era um exame psicológico que você passava para ter o porte. Sim. Eu tô falando porque eu era emancipado. Eu fui emancipado aos 18 anos de idade, legalmente. Por ser, mas eu já era dono da minha vida já desde antes, né? Então eu fui emancipado pela minha mãe. O porte de armas era por causa do trabalho de estúdio já, que eu já era de estúdio desde os 18. Tinha que trabalhar às vezes em estúdio de outros amigos, tarde da noite, era por isso. Então, eu nunca ameacei ninguém com arma, pelo amor de Deus, ninguém sabia que eu andava armado. Geralmente quem é violento vai ter lá uma ocorrência. Tá, mas aí eu quero falar nesse ponto da Sara. Aí quando se tornou pai, o que você viu nele? Como foi ele na gestação? Como foi o Alexandre no nascimento dos dois? Olha, eu vou falar o Alexandre nunca me largou para ir beber com amigo, para jogar futebol. Ele sempre foi meu companheiro. É que não gosta de futebol, Geraldo, eu vou falar. Ele sempre foi um pai presente. Isso daí eu não preciso falar. Eu acho que a Alessa e o José Alexandre... O José Alexandre nem vai falar porque ele não gosta de falar e tá com dengue, né? Mas eu acho importantíssimo ele falar pra gente saber como ele tá. Agora é o seguinte... A Alessa... Teve rejeição da gravidez, ele não quis... Imagina! Mas eu tô perguntando, porque de 21 anos depois, se eu não perguntar e se o Brasil não souber, vai saber quando? Você quiser. Não, ele sempre foi aquele... Sabe, o pai que fazia carinho gravidez na barriga, desejada. Conversando. Eu vou te mostrar os vídeos. Tem os vídeos. Os dois partos, ele estava presente nos 2 partos e ele o estúdio estava trabalhando, o estúdio estava funcionando com uma banda de rock de meus amigos. Veio um produtor de São Paulo aqui, que trabalhava, acho que era com o Charlie Brown Jr., estava aqui, essa turma, meus amigos. Cara, ela me ligou, falei, meu Deus, acho que vai ser agora. Eu falei, o quê? Eu larguei todo mundo aqui, falou, a chave tá aqui, vocês sabem o que estão fazendo, tchau. São testemunhas, eu falei, tchau. Abandonei, saí correndo para levar para o hospital e fui embora lá para o hospital. Ele era pai presente, sabe, um pai presente na escola, em tudo. Tudo que você imaginar era o pai. Quando meu pai falava, eu nunca vi ele, era um pai maravilhoso, era aquilo mesmo. Você entendeu? Aí a fita, para não perder o seu fio da meada, eu escondi essas fitas, eu não precisava mais delas. Mas, Alexandre, eu não estou entendendo. Por que você está voltando de novo nas fitas? Por quê? Chegou um momento na minha vida... Por que você está voltando no assunto das fitas? Para você entender o contexto do surto, do que houve ali. Tá. Então, num dado momento, eu parei de ouvir essas fitas, porque era ouvir as fitas e chorar. E chorar não adiantava nada mais para mim. Chorar não ia trazer meu pai, chorar não ia ter nenhum refresco em chorar. Então, minha vida foi passando, aprendi a me defender na rua, porque eu sou criado na rua. Escondi essas fitas, eu não precisava mais delas. Estava tudo certo. Eu já estava com a minha vida andando. Já casado com a Sara e com a menina? Não. Estou falando de antes. De antes de conhecer a Sara. Sim, antes de conhecer a Sara. Então, quando eu ouvia essas fitas, eu chorava. Isso me trazia de novo para o meu pai. O meu mundo estava todo ali, um mundo que já não existia mais estava ali. Então, eu não precisava mais ouvir, porque chorar não ia trazer isso de volta. Então... eu já estava resolvido, cara. Não adianta chorar. Então, eu escondi essas fitas, para você entender. E nunca mais eu peguei essas fitas, porque não precisava mais pegar. Certo? Não adianta e acabou. Não precisa. E eu não sei onde eu escondi e isso sumiu. Conheci a Sara, começamos a namorar. E tudo que todo mundo sabe, cara. Que nos conhece, sabe? Tudo bem. Sei lá, um mês antes daquilo, minha mãe encontrou essas fitas. E ela veio e fala, olha o que eu encontrei, essas fitas do seu pai. Isso estava escondido, que eu escondi e não sabia onde. E ela achou, limpando algum lugar, arrancando coisa de lugar e achou. Atrás de algum guarda-roupa, de alguma coisa. E me deu essas fitas e eu falei, nossa, faz tempo que eu não ouço. Pensei, nossa, acho que eu vou ouvir. Nem lembrava mais. Sabe, eu sei, tá ali eu com meu pai, não sei o quê, tal. Um detalhe, nesse momento ele já estava estressado. Não, já vinha de 2002, tá tudo bem. Trabalho normal, esgotado. Eu não sabia que eu tava com depressão. Sabe, você já não tá legal. Já não dorme, trabalha virando e não tá tudo bem. Tá tudo bem, Geraldo. Em janeiro me encontro essas fitas.
E eu pensei, eu acho que eu vou ouvir. Nossa, quanto tempo que eu não ouço isso, desde quando eu conheci a Sara. Eu quero ouvir, puxa vida. O estúdio tá aqui, eu não morava aqui é a casa da minha mãe. Eu pus pra ouvir, que eu tenho tape deck. Pô, deixa eu ouvir. Cara, isso que acontece. Percebeu onde foi o gatilho? Isso faltou. Esse negócio de chorar. Hoje eu já choro mais normalmente. Eu parei de chorar na minha vida porque não adiantava chorar pra mim. Não fico chorando não, cara. É que agora isso parece que ajuda a limpar, sabe? Choro. Eu achava que isso era coisa de fraco. Nunca ninguém me precisa ficar vendo chorar, não. Então, mas essas fitas, e tá tudo bem. Essas fitas fazem isso comigo. É isso. E naquele, isso em naquele janeiro período, você viu? Cara, Tá. eu me tranquei aqui, cara. Ninguém sabia que eu tava ouvindo isso. Ninguém sabia. Ela não sabia, ninguém sabia. Minha mãe encontrou as fitas. Eu fiquei aqui ouvindo aquilo. E eu me tranquei aqui e ouvia. E quanto mais ouvia, mais eu chorava e mais eu via, porque fazia tanto tempo que eu não via. Meu pai era um doce, cara. Era o mundo que eu tinha, cara, e perdi. Tá bom. E isso tudo, se você analisar o surto, eu só falava pai, não sei o que tem, pai, não sei o que lá. Bicho. E o que você pode me falar daquele domingo? Vocês acordaram? Que lembrança tem daquele domingo? Daquele dia? Vocês estavam indo pra onde? Aqui pra casa da minha mãe, talvez. Isso. Não, a gente veio aqui, depois foi na sua tia. Domingo normal. Mas eu tava com a cabeça já em frangalhos. E deu acidente, foi um acidente. Naquela virada, eu estive na rua lá. Geraldo, olha, quando eu subi, eu vou te falar o nome da rua, porque é a última coisa que eu tenho certeza que foi. Aquele local eu não passo mais. Eu estive lá hoje. Então, eu não passo nesse lugar, eu faço questão de não passar. Aliás, eu faço questão. A gente tem horror. Eu não passo naquela região. Se eu puder, eu não passo no bairro. Então, assim, eu sei aonde eu parei de saber o que eu estava fazendo. E isso pra mim é terrível. Chama-se Avenida Imperatriz Leopoldina. Um quarteirão pra cima na virada, você bateu, você foi virar, bateu e sofreu um acidente. Eu já estava fora de mim. É o que eu tô te falando. Quem é de Você não Campinas... percebeu nada naquela manhã dele, Sara? Que ele não estava bem? Ele tava meio deprimido. Eu sei que eu não estava bem. Mas eu falei assim, se você sabe de algo, você previne. Sim. Você sabe quando foi ouvir falar na minha vida de surto psicótico? Ele estava bem naquela manhã? Ele não tinha dormido direito. Não estava bem, dormir. sim, sabe? Você tomava remédios? Não. Calmante, antidepressivo? Ele já vinha sentindo piripaques no coração. Eu tinha esse estresse, sabe? Cabeça. Palpitações, cabeça E estourando. naquela noite não tinha dormido. Naquele domingo, a única imagem que você tem hoje guardada e que te remete, o que é? O que você lembra? A última lembrança é saindo da casa da minha tia e subindo a Avenida Imperatriz Leopoldina, que isso é muito ruim pra mim, porque eu tenho a sensação que ali é como se eu não tô bem ali, alguma coisa errada aconteceu ali. Você lembra ao momento em que você desce do carro, o momento do acidente? Tenho flashes, mas assim... O acidente, você lembra? Do carro, a batida? Exatamente não. Quando você pega o teu filho e joga no... Não tenho essa lembrança. Nada, nenhuma? Nada. Você não tá mentindo pra mim? Pelo amor de Deus. Não tem porquê. Você não lembra de ter pego o bebê e jogado? De jeito nenhum. Você lembra dele... É impossível. Você lembra essa cena dele jogando a criança? Eu lembro dele correndo na frente. Daí, pra mim, o nenê sumiu. Eu falei, nossa. Só que eu falei assim, quando você tem fé, você acredita, Deus protege, não sei o quê. Então, na minha cabeça, não tinha acontecido nada com meu filho. Você não viu ele jogando? Não. Na minha cabeça, não tinha acontecido nada. Eu não sei se na hora que deu a batida, eu já fiquei desbaratinada, porque quando foi na reconstituição, eu percebi que eu não sabia o local que tinha sido. Sara, depois da batida que ele fez, pelos depoimentos, pelo que a polícia apresentou a nós, jornalistas na época, que depois que ele jogou o filho, que você pegou a menina
foi até o bosque e lá bateu a cabeça da menina na árvore. Então, 21 anos depois, é a hora de você falar. Você lembra, você fez isso? Pelo que eu sei, pelo que está nos autos, não foi ela. Mas queria que ela respondesse. Você fez isso, Sara? Com certeza não, porque isso assim, eu acho que nem inconscientemente eu faria isso. Mas... Porque eu nunca tive atitude agressiva com ninguém. Eu sempre fui extremamente mansa. Você não lembra que você agrediu a sua filha? Não, e ela é testemunha. Ela falou que eu não fiz nada. Você não lembra de você ter pego a tua filha e batido a cabeça dela na árvore? Não. Não me lembro de ter feito isso. E ela, como testemunha, ela falou que eu não fiz nada. Mas na cena do que aconteceu, Geraldo, quem agrediu, a agressão partiu apenas de mim, não foi? Aliás, nos autos a gente consta sabe que foi tudo através dele. Da onde a gente Até sabe. por testemunhas também. A Sara, o que acontece com a Sara, a Alessa, ela sabe explicar melhor que a gente. Apesar de a gente ter tido que estudar muito isso. É óbvio, é obrigação minha, né? Ela não teve, provavelmente dentro do que se foi entendido, a capacidade de me impedir de fazer aquilo. E ela acabou sendo como se ela tivesse me apoiando no que eu estava fazendo. E não que ela teve alguma atitude agressiva. Muitas pessoas falaram assim, na época você devia ter defendido a tua filha, o teu bebê, você como mãe não fez. Por que você não fez, Sara? Peraí, como que alguém vai estar bem após uma batida, com o mundo acabando? Eu não consigo ver, eu não sei se eu conseguiria fazer alguma coisa. Eu não sei. No contexto do que aconteceu... Conscientemente. Você vai entender clinicamente isso, dentro da psiquiatria, o que é que acontece, como que duas pessoas conseguem ser acometidas dessa forma. Onde uma é mais violenta, no caso eu fui violento, e ela não teve reação. Sabe caso, como por exemplo uma mãe, isso acontece, tá? Mãe que vê o filho, o bebê caindo numa piscina e fica paralisada, e não pula na piscina e o bebê morre. Eu tenho que perguntar como jornalista, vou perguntar, você está defendendo ela? Não, eu estou te explicando. Defesa? Não, eu estou te... Ô, louco, mas preciso fazer isso? Fui eu que fiz aquilo? Não foi dentro do contexto? Não foi meu corpo, minha pessoa que fez aquilo? Sim. Sim, uai. Mas no caso de novo perguntando, por que a mãe não defendeu? Por que a mãe estava lá? Por que você... Exatamente. Eu, no meu estado consciente, eu defenderia. Mas o que aconteceu é algo impossível de alguém estar preparado ou imaginar de tudo. Algo daquele tipo. Isso jamais passou pela minha cabeça. Não tem como eu falar assim... Para você ter uma ideia, eu também fui presa. Sim. Você imagina você acordar numa prisão e você fala assim, nossa, não aconteceu isso, não aconteceu. Nossa, aconteceu. Era isso que acontecia comigo. Você ficou quanto tempo presa? Quase 3 meses. E como foram esses 3 meses? Não, eu não tive problema, porque acho que de uma certa maneira chegou alguma informação que eu não tinha feito nada, que também seria tão difícil quanto para ele. Você entendeu? Porque as pessoas, quando elas te conhecem e vê o seu perfil, a sua maneira de vida na prática, ela fala assim, não, realmente aconteceu algo fora do normal. As presas na época perguntaram pra você, e aí o que aconteceu? Eu gostaria de entrar nesse contexto, sabe? É um contexto tão cruento, né? É muito pesado, mas... É cruento, porque assim... Como pra você também na cadeia. É que o seu tempo, sim, o seu tempo é muito precioso. Seu tempo é precioso. Então, assim, eu gostaria que você nos desse a oportunidade também de colocar esse contexto, não só dessas curiosidades. Eu sei que não é curioso sobre isso. Não. As pessoas têm essa curiosidade. Mas para saber o que aconteceu com você lá e o que aconteceu com você. É porque é importante, é porque eu digo, é importante você, é por isso que eu falei, de contextualizar, entender o porquê que isso pode acontecer. Porque você fala, por que você não defendeu as crianças? Aí eu pensei, sim, então é importante contextualizar isso para que isso seja esclarecido. Aí você foi pro assunto lá, como que foi ser na cadeia? Isso aí foi, tá? Aconteceu, mas eu digo, mas o pior é saber por que aconteceu aquilo, o que levou aquilo, por que isso se desenrolou desta forma. 21 anos depois, agora então eu pergunto a cada um separadamente para você, 21 anos depois. 21 anos depois, repito, 21 anos é outra vida dentro daquele momento da vida de vocês que foi interrompida. Que aquilo interrompeu a vida de vocês como família, como pai, totalmente, como tudo. Parou, a vida de vocês paralisou e foi morta durante um tempo. Porque quem vai para uma cadeia
quem vai para uma prisão temporária ou não, só quem sabe, só quem está lá dentro sabe. Ainda mais pelo crime na época que vocês foram apontados, enfim. 21 anos depois. A pergunta que eu quero fazer, mas antes o que na época foi dito que foi mentira que você gostaria de falar? 21 anos depois eu te pergunto, Alexandre, o que não foi dito que você gostaria de falar, que naquela época não foi? Sim, então justamente aí é que entra uma parte documental que a Alessa vai te colocar. Existiram contradições dentro do processo. Você vai entender que detalhes você ali. É que eu te falei, o teu programa às vezes o tempo é curto. E por isso a gente está num podcast contextualizando. São tantos detalhes que você fala, não é possível que isso tenha acontecido, não é possível que isso seja verdade, não é possível que não sei o quê. Porque para você contar isso rápido, as pessoas querem ser rápidas, tudo rapidinho. Mas não precisa ser rápido. Me conte, 21 anos depois, o que foi dito e que foi mentira? Eu tenho que te mostrar o processo, partes do processo. Eu não tenho como não te mostrar. É como eu te falei, eu sofri lá dentro, essa curiosidade de saber o que foi dentro da cadeia ou dentro daquele negócio, que eu nem sei te denominar. Bem, é uma curiosidade. Agora, o problema é entender uma situação processual que você não acredita que isso é possível, sabe? Se você deu os detalhes demorou para eu tomar aconteceu. Consciência que aquilo tinha acontecido. Demorou para tomar consciência que o processo tinha acontecido tanta coisa anormal. Uma delas? Uma delas, eu ser taxado de drogado e um juiz ainda na primeira instância continuar utilizando o uso de cocaína como um reforçador para mandar a júri popular. Sim, isso estava acontecendo, eu vivi, tudo isso está dentro desse contexto, do processo. E eu não sabia de tudo isso, eu estava morto mesmo, me tenha como morto. Agora, eles aqui fora estavam vivendo uma batalha que eu nem imaginava, porque o processo não andava, nada era a favor, a imprensa só moendo, e eu não estava vendo nada. Onde eu estava isolado. Eu achava que eu estava morto mesmo. Para mim eu estava morto. Estava mortinho. A gente não está vivo aqui, né? Então a gente não morreu, beleza. Eu estava lá, assim como a gente está aqui, vendo um cenário, você sabe como é que é aquilo? Pronto, eu tô morto, o que tá acontecendo? Não sei. Agora, aqui fora estava acontecendo essa batalha. Eles me falaram, só para eu terminar, para conseguir colocar, porque eu fico meio ansioso para falar tudo e acabo não falando nada, né, direito, fico enrolando. Não, você está falando sim. Então vamos lá. Aqui fora estava acontecendo uma batalha que eu não sabia, mas hoje eu sei. Que a Alessa sabe, o José Alexandre sabe, meu sogro sempre soube, minha sogra também. Alguns amigos muito queridos também sabem. Agora, teve coisas tão estranhas como um primeiro advogado meu que nunca pontuou as questões que tinham que ser pontuadas dentro daquele processo. Como, por exemplo, uma delas que poderia provar que... Segundo surto. Segundo surto que eu tive dentro da casa de custódia. Você soube que ele teve? Foi aí que mudou o trato, porque quando ele caiu... O meu raciocínio é lógico e rápido. O segundo surto aconteceu quando? O tratamento dele, dentro quando cai da casa lá, de custódia, aproximadamente 6 meses depois. 6 meses cravado, repetiu o surto. Daí o pessoal da casa descobriu a verdade. Já volto a falar com você. O segundo surto aconteceu quanto tempo depois, então? 6 meses cravado. Alexandre, quanto tempo depois o segundo surto? Quanto tempo o segundo surto depois? Mais ou menos 6 meses, E você estava onde? Na Taubaté. Taubaté. E como foi esse surto? É que tem todo um contexto. Eu estava ali trancado. Na cela? 8 homens não seguravam ele. Eu tava, não, então, mas eu não fui tratado até ali. Meu amigo, eu tive um surto psicótico, eu fui para um hospital, você vai ler o documento. Os pareceres do hospital são completamente contraditórios. Eu quero que você entenda isso. É do processo. Aqui teve coisas, só de quando você entrou na cadeia, você não entrou como um preso de surto psicótico, nem esquizofrênico, nada. De cocaína, você entrou como malucão, como o cara que tentou matar como filho de uma usuário. Não que quem use cocaína seja um desgraçado. Não, cara, eu não tô cuidando da vida de ninguém. Mas você entrou como usuário de droga e o cara que tentou matar o filho. E como um pertencente a uma seita satânica que tentou matar os filhos. E que não e que não surtou, porque a imprensa falava que eu não tinha surtado. O hospital que me recebeu. Eu falei. Não, então, mas calma. Você tá aqui hoje, Geraldo. Você tá aqui. Cara, a gente não tem... Eu disse na época. Você viu por que você tá aqui? Por isso você tá aqui, cara, a nossa casa. Ô, Geraldo,
Você sabe disso. Você acha que você estaria aqui? Então, assim, olha aqui. Eu fui recebido como usuário de cocaína, como pertencente à seita satânica, como alguém que não tinha surtado, ou seja, não estava recebendo um tratamento de mental, nada. E eu tinha um parecer do primeiro hospital de que não era surto coisa nenhuma. E esse laudo de droga partiu do mesmo hospital. Um hospital que fez uma inquisição muito esquisita, que depois nós percebemos. É um caso estranho, Geraldo. Caso, pra gente já não é estranho. Para vocês que estão tentando entender coisas de detalhes, então, são muitos detalhes, né? Então, assim, eu não tinha, por exemplo, eu não tinha defesa. Até Você ficou, olha como eu fui bem informado na época, você ficou 6 meses, no primeiro mês, mas você ficou quase 6 meses, não teve defesa sua durante mais de meio ano. Eu não tinha, praticamente eu não tinha certo, advogado. Oi? Você teve um abandono de, acho que 2 advogados, não foi? Não, é o seguinte, eu vou te explicar. A verdade... Foi o quê? Nós tiramos. Um advogado, a minha mãe teve que tirar à força, ele não queria sair. Por quê? Olha, é muito bom estar na mídia todo dia, com Rede Globo, com você, todo mundo lá. Imagina Band, uma sustentação oral no júri popular. Então, assim, nós entendemos, a nossa família, nossos amigos, nós entendemos... Lembrei, é verdade, vocês destituíram o primeiro advogado foi destituído, mas ele falou que ele saiu, mas ele não mentira. quis, ele não queria sair. Esse rapaz que estava, era uma família que estava ali, cara, é um primo meu. Desculpa, cara, é um primo meu, cara. A mãe desse sujeito é irmã da minha mãe. É um primo. Tá, no começo a gente percebe, parece que estava fazendo alguma coisa, mas depois começou a mudar tudo. Você entendeu? Mas agora se imagina, a gente massacrado pela mídia. A gente, divulgado como usuários de droga de seita satânica. Eu estava sem defesa. Já tinha veredito. Ele queria júri popular. O meu primeiro advogado, esse meu primo, queria júri popular. Imagina que visualização, assim, ó. Ele desprezava tudo que era de saúde mental, porque ele queria que mandasse para júri popular. Contanto que quando eu cheguei para ele, falei assim, eu falei assim, olha, o Alexandre surtou de novo lá. Isso é importante você pôr no laudo, porque prova. Todo mundo correndo aqui, porque sem advogado, o próprio perito de Taubaté falou assim, agora eu sei o que aconteceu com o Alexandre. O diretor de disciplina lá chegou e me chamou e falou o seguinte, ó, a gente sabe o que aconteceu com o Alexandre, eu vou falar por cima, porque senão eu também vou cair na emoção de novo. Ele falou, a gente sabe o que aconteceu com o Alexandre, a gente tem certeza absoluta que vocês não usaram droga, e esse tipo de surto que o Alexandre teve, o médico de lá disse que qualquer um pode ter. Que foi o perito da casa que viu. Ele viu, ele que teve que medicar, que teve lá 8 homens tentando assistir, e foi algo muito semelhante com o que aconteceu a primeira vez. E nesse surto lá na cadeia, o segundo surto, Alexandre, você lembra o que aconteceu com você? O meu estado depressão profunda. Eu estava morto. Tipo assim, o meu... Mas o que você foi? Você surtou o quê? Você tentou se agredir, tentou agredir alguém? Como foi? Eles relatam que foi até tentativa de suicídio junto. Ele estava em depressão profunda. E você tomava remédios lá? E você estava sendo medicado? É um contexto assim, Geraldo, eu estava abandonado em termos de saúde mental. Você estava tomando remédio na cadeia? Estava tendo acompanhamento médico na cadeia? Até ali não. Médico na cadeia lá não? Não, ela tem de tudo, mas eu não lembro isso nitidamente. Eu quero que você entenda que eu não estava, cara, se eu surtei... Você imagina eu ter saído de um surto e ter acontecido um imbróglio que deixou um troço que era horroroso, que é um troço inimaginavelmente péssimo, sem mais nem base nenhuma. E eu sem tratamento nenhum, mandado pra cadeia como se fosse aquele troço todo, e ainda eu estava sem cuidado nenhum, cara. Tipo assim, eu não tinha coisa alguma. Eu tava viajando... Cara, eu achava que eu tava morto, meu irmão. Pro pessoal de lá, era o que a mídia tinha falado. Eu achava que eu tinha morrido. Você quer saber, cara, você ficar divagando sobre o que eu pensava lá dentro, nesse momento, mas o cara deve ser doido mesmo. Meu. Então assim, eu não sabia se eu tava nem vivo nem morto, eu não sabia. Teve vezes que eu perguntava, o que é isso daqui? Eu chegava nos caras lá, cara, eu tô aonde? Isso aqui é o que? É purgatório? Isso é inferno? É o quê? Porque céu não deve ser, né? O que é essa aqui? Daí os caras olhavam assim pra mim, eu chamava os caras lá no lugar, quando abria uma espia lá, que o buraco pra olhar naquela coisa lá, bicho, eu queria saber onde eu tava, cara.
Eu tô morto. Tipo assim, eu perguntava se eu tava onde eu tô. Daí os caras, eu acho que eu já tinha falado, eu não sei nem como, os caras falavam, não, aqui não é inferno, não. Aqui não é purgatório, é um presídio, é cadeia aqui mesmo. não é nada disso, não. Eu falei, e aí? Então, Aí lá era o detalhe, que ele falou assim, que é o único lugar do Brasil que não entra pra você entender que a minha cabeça tava pifada, cara. Eu fiquei pifado. E quando você foi a transição para o hospital psiquiátrico? Não, então, isso foi dentro já de Taubaté. Tá. Daí o médico começou a dar o medicamento para ele. A princípio me mandaram do hospital, vamos lá, eu sei de tudo isso muito bem detalhado. O meu sogro, que na verdade foi um dos maiores heróis desse caso, o pai dela, que foi um dos nomes que eu gritava, tá? No surto, eu gritava o nome do pai dela. Otávio era o meu pai. Se você pegar o processo, eu gritava pai, e eu gritava Santo Otávio. É como se eu estivesse pedindo socorro para um pai que eu tinha na Terra, que era o pai dela. O único pai que eu tinha na Terra, naquele momento, era o pai dela. E eu gritava Santo Otávio. E as pessoas achavam que eu estava invocando um santo de alguma, sei lá, de alguma coisa. Eu sei lá que santo que era. Rebobinando essa fita para frente. Quando você sai do sistema prisional, que você vem aqui para fora, como que foi esse recomeço? Eu fiz até uma analogia para você ali. É difícil te dizer cada fase que eu passei. Foram tantas fases que eu já pulando para lá, foi a coisa melhor do mundo ter saído, é óbvio. Mas o mais importante para mim eram os meus filhos estarem bem e com ela. Tipo assim, era só isso que me interessava. Quando tudo aconteceu, mesmo eu achando que eu estava morto, não sabia onde eu estava, para mim o mais importante é como estão meus filhos, como está o meu nenê, e a Sara tá com eles, e como tá sendo todo mundo cuidado, tá tudo bem. E eu não acreditava que tava tudo bem. Então, porque eu não sabia nem se eu tava vivo, então me chegavam as informações e falavam, não, mas isso aqui que tá acontecendo é de verdade mesmo? Aí eu tô lá, eu trancado de novo. Isso aqui é o que de novo? Eu não sei o que é isso aqui, sabe? Você tá tralalá. Eu tô morto, tô preso, eu tô no inferno, tô no purgatório, isso aqui você não sabe o que é aquilo. Aí, de repente, não, seu filho tá bem. Não, tá bem. Ela ia lá, quando ela começou a ir, não, ele tá bem sim. Eu falei, tá bem? Aconteceu tudo aquilo, ele tá bem? O que aconteceu? Não, ele varou o vidro de um carro, não sei o que tem num carro em movimento, ele tá bem. Eu achava, vocês estão me enganando, né? O que tá acontecendo? Que a gente tava mentindo. Vocês estão de brincadeira, eu falava. Geraldo Luiz, como que foi? Os filhos perdoaram? Eles moram com os filhos? Sim. Quero revelar agora para vocês que os filhos foram cuidados depois por eles. Temporariamente, na época, agora ficou com a avó, né? Com os pais dela. Com os pais. Mas teve a visita em Taubaté dos filhos. Eu recebi uma visita depois da mudança do advogado. Ó, pra você entender, o meu primeiro advogado, ele me deixou completamente abandonado. Não tinha defesa nem na vara. Em todas as instâncias. Você viu seu filho depois de quanto tempo? Sua filha depois de quanto tempo? 1 ano ou 2 anos. 1 ano. E como foi esse encontro? Foi muito bom. O ruim foi ser naquele lugar. Mas foi maravilhoso porque eu pude ter certeza que estava tudo bem também. Alexandre, quando que você conseguiu sentar com seus filhos? Em que momento foi esse que você sentou com seus filhos e falou sobre o assunto? E falou sobre o perdão e pediu perdão? Que momento foi esse? Que dia que foi esse? Foi sempre. Eles sempre souberam de tudo. Nunca foi escondido deles. Não. E a conversa sua com ele, filho, pai? É a mais franca possível. Quando foi essa conversa realmente, filho? Desde sempre que a gente se reencontrou. Desde sempre. Não tem nada que eu oculte deles. Absolutamente nada disso. É que geralmente as pessoas não são transparentes, né? Você chegou a pedir perdão para ele? Pelo amor de Deus. Pedir perdão assim, e para mim, né? Eu tive que me perdoar. Foi o mais difícil. Foi o mais difícil. Porque ele não aceitava de jeito algum. E realmente não dá para aceitar algo desse eles já jeito tinham me perdoado, né? Você, né? Eles sabiam que eu seria incapaz de fazer aquilo. Eles sabem. A tua filha também perdoou? Pergunta para ela. É melhor, né? Pode perguntar para ela. O mais difícil fui eu me perdoar. Se você não se perdoa, você tá lascado. Então, assim... É isso aí. Mas, Geraldo, o filho perdoou ele?
Perdão é divino, perdão é de Deus. Não vim aqui para julgar meu público. Sou julgador. Mas vocês em casa, certamente agora se lembram do caso, corajosos em depois de 21 anos voltarem a tacar o dedo nessa ferida, porque fica uma ferida na alma, fica uma ferida. Eles vão falar a respeito, inclusive, do preconceito que os filhos sofrem por causa do sobrenome. O nome foi exposto mesmo. O nome deles está lá na internet, estão dos dois na internet. É só você digitar que vem tudo. O José Alexandre falou alguma coisa pra você um dia, assim, tipo, pai, por que você fez isso? Ele perguntou? Não, porque ele sabe que eu jamais faria aquilo. Ele nunca te perguntou, pai, por que você fez aquilo? Por que você me jogou no vidro? Ele tinha 1 ano e 1 mês, ele não lembra. Mas não lembra, mas agora ele já sabe. Depois, já de adolescente, o homem que contaram, que viu, que ele leu, ele não perguntou isso pra você, pai? Ele pode me perguntar o que ele quiser. Mas ele já perguntou Sempre. isso? Ele já perguntou? Algumas coisas eu falo pra ele. A gente fala... O que você fala pra ele? É o que eu falo pro meu filho. E o que você fala pra ele? O que eu falo só pra ele. Você também é pai, né? Ele nunca te culpou? Nem meu filho, nem minha filha. Eles sempre souberam. Quem me culpou? Eu falo que no inconsciente... A tua filha já perguntou, mãe, é verdade que você bateu a minha cabeça na árvore? Ela chegou a perguntar quando eu era adolescente? Mas aquilo aconteceu. É fato. Aquilo é um fato, Geraldo. Sabe por quê? A nossa família brigou com um processo, inclusive, absolutamente maluco. A minha filha, ela sabe muito bem... Nós não fizemos aquilo porque a gente quis. O que fizeram e o que saiu de mentira. Isso daí que você falou é mentira. Veja só, é importante você tá falando, tô permitindo você falar, sabe, no meu programa. Eu tô aqui porque eu lá atrás já sabia que era um surto psicótico. Sim. Eu sabia que não tinha nada de seita. Ouvintes me atacaram violentamente na rádio naquela época. Claro. Eu fui atacado. Eu sempre tive coragem. Olha aqui, meu telespectador, olha aqui. Olha pra mim aqui. Eu sempre tive coragem de ter opinião. Eu posso errar, eu sou o dono da verdade. Bota isso, por favor, hein? Que se editar, eu falo ao vivo. Eu posso errar como jornalista? Posso, porque eu sou ser humano. Mas um jornalista investigativo como eu fui de 24 anos, por isso que eu cheguei a ter o nome hoje que eu tenho. Eu sempre tive uma coisa chamada apuração. Chamada de intuição, chamada de investigação jornalística, que um repórter policial como eu, como Cabrini, como foi Gil Gomes, como era Marcelo Rezende, a gente vem de uma questão jornalística, de uma responsabilidade que envolve vidas, mortos, sobreviventes, sequelados. Então tudo isso é muito sério quando você vai escrever um texto, quando você vai dar uma opinião. E na época, quando eu dei a opinião, que eu falei do surto psicótico... Geraldo. E é por isso que a gente te recebeu aqui com muito carinho. São assassinos, eles queriam matar... Foi para matar, foi planejado para matar, e seita. Eu falei, gente, isso é coisa da cabeça, o cara não estava legal. Se ele sofreu de uma esquizofrenia, mas enfim, mas foi pesado na época. Sim. Nossa. É que no processo, perdão, é que no processo, apenas eu tive as atitudes agressivas partindo do meu lado, não dela. Então é isso que eu tô até estranhando essa informação, porque... Não ela, o que eu sei é isso. Né? E tanto Thalessa aí que ela vai falar. Vou perguntar para ela. Eu acho que nada melhor do que ela. 21 anos. O que vocês gostariam de esclarecer, de falar, Geraldo, olhando agora para essa câmera? A gente gostaria de esclarecer, principalmente o que, Sara? O que eu gosto de esclarecer? O que você gostaria de esclarecer que foi que foi mentira? O que mais promoveu, para deixar bem claro. Não foi seita, não foi droga. Foi um surto psicótico e que esse surto psicótico pode dar em qualquer pessoa. E esse detalhe eu acho importante até para as pessoas terem conhecimento disso. Porque muitas vezes você fala, isso não acontece comigo. Mas se você entrar lá no YouTube... Sara, uma vez... Vocês aqui comigo. É um tema que causa tanta reflexão, porque surto psicótico é coisa mental. E foi isso que eles tiveram. Geraldo Luiz e os filhos, eles não falaram, não quiseram falar, falaram e muito. Falei com um menino que hoje tem 22 anos, falei com a menina. Domingo que vem,
vocês vão ver a entrevista com os filhos.